O começo depois do fim. Capítulo 472. Que momento. Ponto de vista. Alaric Maer. Inclinei-me para frente e deixei minha testa bater contra a superfície áspera da mesa com um som abafado. Eu mesmo vou, resmunguei, com as palavras meio abafadas pela madeira. Estamos mijando no escuro aqui. Isso é uma péssima ideia, respondeu Darin com naturalidade. Os outros rapidamente ecoaram o sentimento. Não sabemos o quão perto de Taegrin-Kaelon seus homens conseguiram chegar antes de desaparecerem. Bati minha cabeça dolorida contra a mesa pela segunda vez. Devemos saber mais em breve, então eu vou. Sem contato com Dikaten, ver dentro de Taegrin-Kaelon pode ser a única maneira de termos certeza. Sentei-me ereto, e o mundo girou de maneira desorientada, o que era incrivelmente irônico, considerando que eu estava completamente sóbrio. Olhando ao redor, observei as 15 ou mais pessoas reunidas no escritório do segundo andar de uma elegante casa com vista para a avenida principal de Cardigan. Alguns fingiam estar ocupados e não prestavam atenção à minha conversa com Darin, mas todos estavam convenientemente voltados em nossa direção. A maioria não se dava ao trabalho de esconder o interesse, esperando ansiosamente para se envolver, de uma maneira ou de outra. Nenhum deles parecia particularmente entusiasmado com a ideia de eu me aventurar nas montanhas presas do basilisco para descobrir por que nossos homens continuavam desaparecendo ao redor da fortaleza de Taegrin-Kaelon, sem deixar sequer um rastro de sangue para seguir. O que foi? Não acham que sou capaz? Bradei, encontrando os olhares, um por um, e depois sorrindo com uma satisfação sombria ao ver que todos desviavam ou abaixavam o olhar. Todos, exceto Darin. Acenei para ele, alcancei o cantil no meu cinto, parei no meio do caminho, em vez disso, bati os nós dos dedos na madeira diante de mim. Bah! Vá para casa, Darin. Não há nada para você fazer aqui, e aquele bando de órfãos deve estar sentindo sua falta. O rosto de Darin se abateu, e senti um arrepio de culpa e arrependimento subir pelo meu pescoço. A maioria dos que estavam sob os cuidados de Darin eram filhos de magos que já estavam em Dikaten ou foram enviados para lá no ataque mais recente. Para caçar Arthur Levin. Sem comunicação de Dikaten, e com poucos soldados retornando, não tínhamos como saber quantos de seus pais haviam sobrevivido. Muitos ascendentes foram engolidos pelo ventre desta guerra, disse Darin suavemente, olhando para o chão. Entre aqueles que foram conceris, os recrutados para lançar esse ataque fracassado e os que ainda sofrem os efeitos da onda de choque, a sociedade em Alacria parou completamente. Os que restaram precisam de ajuda. Um movimento nas sombras atrás dos outros chamou minha atenção. O espectro da minha antiga comandante estava com os braços cruzados, o rosto escondido pelas sombras e pelo cabelo dourado que caía parcialmente sobre sua face. Engoli em seco, respirei entrecortadamente e então me levantei de repente, quase derrubando minha cadeira. De costas para o espectro, e para todos os outros na sala, fui até uma janela que dava para a rua. A rua, normalmente movimentada, estava vazia. O Alto Sangue Kainiga havia declarado lei marcial em Cardigan nas horas seguintes à onda de choque, cortando todo o trânsito não oficial, fechando a Associação de Ascendentes e a Academia Central, e confinando os moradores em suas casas, exceto para trabalhadores essenciais. Havia rumores de uma pequena rebelião, mas a aparição da foice Dragot, acompanhado de um séquito de soldados, magos instiladores, silenciou qualquer disposição da população, composta principalmente por magos fracos ou não magos, de desafiar os altos sangues. Dragot e seu séquito tomaram a Academia Central e, até agora, haviam sido muito agressivos ao não permitir que ninguém chegasse a menos de uma bola de fogo de distância do campus. Porém, eles vão conseguir entrar. Tenho certeza disso. Como se o pensamento o tivesse invocado, um homem magro e esquelético, afogado em vestes desalinhadas, apareceu no final da rua, correndo como se houvesse uma dupla de panteras sombrias em seus calcanhares. Ele estava sozinho. Que merda!
Um de nossos agentes, um brutamontes robusto chamado Akron, correu até a janela e olhou para fora. Ele também chegou. Limpem o local. Há uma boa chance de que esse local tenha sido descoberto. Saeli, comece a esvaziar o prédio, ordenei, já me apressando em direção às escadas que levavam ao primeiro andar. Akron, Valish, suas equipes comigo. Percebendo o olhar de Darren pelo canto do meu próprio, acrescentei. E você, saia imediatamente deste domínio. Vá para casa, Darren. Estou falando sério. Se ele respondeu, eu não ouvi por causa do som de muitos pés descendo as escadas e do martelar na minha cabeça. Em instantes, eu já estava do outro lado da casa, arrombando a porta da frente e indo para a rua. Ainda no meio do quarteirão, Edmond do Sangue Scriven, um homem sombrio que havia sido meu ponto de entrada nos círculos acadêmicos, gritou quando me viu aparecer. Alguns metros atrás dele, 4 soldados do Alto Sangue Cainigo perseguiam. Mesmo enquanto ele se virava desesperadamente para olhar seus perseguidores, um deles levantou a mão, e mana brilhou. As sombras na rua estavam se alongando à medida que o sol se movia para o oeste no céu, e, de repente, aquelas sombras brilharam como uma luz verde. Uma névoa radiante espirrou nas pedras da calçada, chiando e estalando enquanto corroía o chão e o escudo de mana que havia envolvido Edmond no último segundo. O escudo ao meu lado estava com o rosto suado enquanto lutava para conter o ataque poderoso. Senhor? Perguntou Valish, sua voz chiando por entre seus lábios marcados por cicatrizes. Encontrei seu único olho bom e acenei com a cabeça. Um estalo agudo soou entre os magos perseguidores, e todos caíram no chão, gritando de dor e cobrindo os ouvidos ensanguentados com as mãos. O ar ao redor deles distorceu quando a crista de Akron se ativou, pressionando fortemente seus peitos com uma combinação de ar denso e gravidade aumentada. Escudos conjurados o cercaram, bloqueando seus últimos feitiços fúteis até que, um por um, seus olhos reviraram e eles desmaiaram por falta de oxigênio. Edmond parou ofegante na minha frente, as mãos nos quadris e a cabeça jogada para trás enquanto sugava desesperadamente o ar. Obrigado. Ele conseguiu dizer depois de um momento. Eu o encarei com um olhar de reprovação. Onde está o garoto Severin? Tristan? Questionei. Ele empalideceu, dando meio passo para trás. Eles nos pegaram, Alaric. Nós fugimos. Por pouco não consegui pular o muro, mas o garoto, ele parou de falar, recusando-se a me olhar nos olhos. Olhei para os prédios ao redor. Alguns rostos já estavam pressionados contra as janelas, observando a confusão. Virando-me para Akron e Valish, falei. Vocês sabem onde precisam estar. Vão. Darren estava parado na entrada da casa que acabáramos de evacuar. Eu disse para ir para casa. Você tem um monte de órfãos em potencial que precisam de você. Entrarei em contato. Agarrando Edmond pela gola da camisa, eu o empurrei rapidamente até o beco mais próximo. Se já não estiverem a caminho, os reforços do Alto Sangue Cainid chegarão em breve. Ou coisa pior. Houve algum sinal da foice. Seu retentor. Não importa. Vamos nos mexer. Podemos conversar quando for mais seguro. Assim que terminei de falar, ouvi passos nos seguindo e me virei. Darren puxou o capuz para cobrir o rosto enquanto se enfiava no beco atrás de nós. Ainda tenho algumas coisas a fazer em Cardidan antes de voltar para casa, disse ele. Morde a parte interna da bochecha e passei os dedos pela garrafa no meu cinto. Não. Eu não serei responsável por contar para aquela criança adotada sua que você se deixou ser capturado ou morto por teimosia. As sobrancelhas de Darren se ergueram, e ele me deu um sorriso forçado. Você é especialista em ser teimoso, KL. Por que ainda carrega essa garrafa se não quer beber dela? Eu preciso ser eu mesmo, murmurei, tomando cuidado para não olhar para a sombra da mulher que estava ao lado de Darren, com uma pequena trouxa se contorcendo em seus braços.
Eu preciso ser mais do que o ascendente bêbado que tenho sido nas últimas décadas. Darwin abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. Suspirando e flexionando minhas mãos trêmulas, considerei a melhor forma de me livrar de Darwin, mas precisava ser cuidadoso. Olhei pelas janelas e pelos cantos para garantir que não estávamos sendo seguidos por mais ninguém. Depois me virei e entrei em outro beco. Após mais algumas curvas apressadas, sabia que qualquer curioso que tivesse nos visto sair da briga não seria mais capaz de nos enxergar, mesmo que tivesse corrido por um dos prédios desse lado da rua para tentar nos acompanhar e ganhar algum favor do Alto Lord Caine ou da foice Dragot por seus esforços. Tateando um dos botões afixados aos meus protetores de pulso de couro, ativei-o e invoquei um item de dentro do espaço dimensional anexado. Um colar de prata requintado apareceu em minha mão. Era feminino e delicado demais para parecer natural em qualquer um, exceto uma dama de alto sangue, mas eu não havia tido exatamente opção para escolher o design. Coloque isso. Pressionei o colar nas mãos de Edmond. Agora, rosnei quando ele começou a me questionar. De que adianta esconder meu rosto agora? Ele reclamou. Eu nunca deveria ter concordado com. Ele se calou, e o pomo de Adão subiu e desceu enquanto ele engolia em seco, antes de atrapalhar-se para conseguir colocar a joia delicada ao redor do seu pescoço magricela. Apresse-se. Resmunguei, olhando ao redor novamente. A mana bombeava em meus ouvidos, ampliando minha audição ao máximo que eu era capaz. Achei que podia ouvir passos de armaduras ecoando na rua, ainda a uma boa distância. Deixe-me ajudar, disse Darwin, lançando-me um olhar e ajudando Edmond a prender o colar. Assim que o fecho do colar se prendeu ao redor do pescoço dele, houve uma pulsação imediata da mana contida dentro da peça, e os traços do rosto de Edmond pareceram se tornar meio borrados e indistintos. Dependendo do ângulo que eu olhava, ele podia parecer uma dúzia de pessoas diferentes. À primeira vista, ninguém seria capaz de reconhecê-lo ou descrevê-lo corretamente depois. Retirando uma capa pesada de meu artefato dimensional, empurrei-a contra ele com força suficiente para jogá-lo contra a parede. Enrole-se, fique quieto e me siga, ordenei, virando-me e fixando o olhar nos olhos de Darwin. Precisamos nos separar. Você vai por aquele caminho, e nós seguiremos por este. Gesticulei com o polegar. Darwin balançou a cabeça, cruzando os braços sobre o peito. Pare de tentar ser tão malditamente disposto a se sacrificar, Kaeli. Se nos enroscarmos com uma patrulha, você precisará de alguém que realmente saiba lutar. Ele evitou cuidadosamente olhar para o borrado Edmond ao meu lado. Droga, garoto, você só vai chamar mais atenção para nós. Resmunguei, o pânico crescendo em minhas entranhas. Vá por ali. Dê a volta e vá para a biblioteca. Ela está fechada, mas alguns dos guardas de plantão aceitam suborno. Continue tentando nos seguir e eu juro que vou te dar uma surra. A mandíbula de Darwin caiu, e seus olhos se arregalaram como se ele tivesse acabado de ver um Vogart jogando disputa de soberanos. Virei-lhe as costas e marchei rapidamente. Edmond hesitou por um momento, mas logo começou a me seguir. Mantivemos-nos principalmente nos becos, pelo menos no início, mas logo fomos forçados a seguir pelas ruas maiores. Embora as ruas vazias significassem muito menos olhos para evitar, também significava que não havia multidão para nos misturarmos. Mesmo se os guardas que passassem não conseguissem identificar Edmond, certamente perceberiam que algo estava errado ou nos notariam só por estarmos do lado de fora. Então, o que está acontecendo na academia? Perguntei baixinho quando achei que fosse seguro falar. Edmond, com seu rosto borrado mal visível sob o capuz profundo, olhou nervosamente ao redor antes de responder. Todos os instiladores e funcionários que estão chegando à cidade vindos do Taegrin Kailon estão amontoados lá, como você pensou. Eu diria até que estão aprisionados, na verdade.
Dragot está trabalhando duro para garantir que as notícias do que está acontecendo não vazem para a população. E você conseguiu descobrir algo sobre o que está acontecendo? Perguntei. Aparentemente, parte da fortaleza desabou quando a onda de choque aconteceu. Depois disso, a própria fortaleza pareceu virar contra seus habitantes. Amigo ou inimigo, não importava. Muitos, muitos mortos. E o Alto Soberano? Houve uma longa pausa. Agarrei a manga da camisa de Edmond e o puxei para mais perto. Você conseguiu descobrir algo sobre a Grona? Repeti a pergunta. Edmond pigarreou nervosamente. É só um boato, pelo traseiro inflamado do Alto Soberano, Edmond. Minhas palavras foram interrompidas quando vi a silhueta esguia do fantasma da minha comandante meio oculta em uma porta próxima, o rosto na sombra, emoldurado pelo cabelo. Distraído, me perguntei quanto tempo havia passado, imaginando se o cabelo dela realmente caía assim no rosto ou se eu simplesmente havia inventado isso, enquanto minha mente cansada, sóbria e frágil manifestava a mulher morta como se ela estivesse realmente ali. Edmond não percebeu para onde eu estava olhando. Aparentemente, alguns dos artefatos de gravação mecânica ao redor de Dikaten ainda estão funcionando. Ele hesitou novamente, a expressão distorcida pelo artefato disfarçador. Um deles foi recuperado por uma assombração, que o trouxe de volta para Lacria. Poucos viram o conteúdo. Esperei, ficando cada vez mais irritado com o rodeio que Edmond estava fazendo. Talvez ele tenha notado, pois se apressou. Quase todos que viram a gravação foram mortos. Então como alguém sabe o que estava nela? Porque um dos instiladores responsáveis por revisar o artefato fugiu antes que Dragot soubesse de tudo isso, respondeu Edmond, levantando as sobrancelhas e me lançando um olhar significativo. Esses rumores sugerem o que estava nessa gravação. O sorriso de Edmond era estranho em seu rosto nebuloso. Apenas a prova de que o Alto Soberano se foi para sempre. Minha mente estava a mil, refazendo meus planos no ato. Esse risco já era imprudente, mas se o Taegrin Kowloon realmente estivesse inacessível, até mesmo para uma foice, e houvesse provas de que a Grona estava morto ou capturado, isso tem que valer a pena. Levei Edmond para fora da rua e contornei a parte de trás de uma loja fechada. Quando canalizei mana para a fechadura mágica, a porta se abriu por dentro. Tive apenas um momento para perceber um homem com armadura negra e carmesim. Um curto chifre de ônix surgia de seus cabelos desalinhados acima de um olho vermelho brilhante, enquanto nenhum chifre era visível do outro lado, onde o olho era de um marrom turvo. De repente, o punho dele estava agarrado na frente da minha camisa, e eu fui lançado para frente. Tive tempo apenas de me proteger com mana antes de atravessar a janela da frente da loja e me espalhar pela rua. Grunhindo, levantei a cabeça das pedras do pavimento e tirei vidro da minha barba. Um pequeno sino tocou, e a porta da frente da loja se abriu. O homem com sangue vritra arrastava Edmond para fora. Ele parou na minha frente, olhando para mim com seu nariz pontudo. Eu tremia de dor e raiva. Um olho escarlate, outro castanho, cuspi sangue aos pés dele. Wolfram do Alto Sangue Revdivater. Traidor e agente duplo. Eu já tinha ouvido falar da sua traição, de como quase capturou Lady Caera, mas nunca o vi nessa forma, apenas como o pequeno rato corcunda que era a sua fachada, e não o reconheci imediatamente. A visão fantasmagórica da minha ex-comandante, agora encostada na parede atrás dele, me deu um olhar triste e um aceno de cabeça apologético, quase como se lamentasse não ser de carne e osso para poder me ajudar. O sol estava atrás de mim, apenas espreitando por cima dos telhados distantes. As condições não eram ideais para nenhum dos meus feitiços, mas eu não podia deixá-lo me capturar sem lutar. Na mão de Wolfram, Edmond começou a tremer e a chiar. Por favor, ele me obrigou, eu não tive escolha. Posso te contar o que quiser saber, só não me machuca HRK. O colar de prata se apertou rapidamente, cortando as palavras de Edmond antes de rasgar sua garganta.
O sangue quente e espesso escorria por seu peito enquanto seu rosto se tornava claramente visível. Ele me olhou, horrorizado e confuso, seus lábios pálidos movendo-se sem emitir som algum. Desculpe, Ed, pensei, retirando minha mana do artefato, que garantia o anonimato de mais maneiras do que apenas ocultar o rosto. Enquanto Wolfram observava o homem moribundo com surpresa e irritação, aproveitei a distração para começar a canalizar meu emblema, Explosão Solar. O nascido Vritra soltou Edmond sem cerimônia na rua. E os plebeus pensam que nós somos cruéis, disse ele, voltando-se para mim com uma sobrancelha erguida. A mana correu para a explosão solar, e o brilho do sol incendiou a rua, tornando o céu inteiro branco. Wolfram chiou e levantou a mão sobre os olhos fechados. Ativando decadência miópica, concentrei-a em meus próprios olhos em vez dos do inimigo, diminuindo minha visão contra o brilho enquanto me levantava rapidamente e começava a correr. Algo me atingiu por trás, me levantou e girou no ar, e então me jogou no chão novamente. Estava vagamente consciente de ter quicado algumas vezes antes de finalmente parar, imóvel. Sabia que, desta vez, não havia escapado ileso, mas enquanto eu não me mexesse, ainda não sentiria toda a dor. Que momento para parar de beber, comentou a sombra da minha comandante, inclinando-se ao meu lado. Que momento para estar morta, respondi sem fôlego. Ambos os meus feitiços tinham se dissipado, e eu esperava que Wolfram ficasse satisfeito com minha tentativa de fuga. Em vez de se aproximar de mim, no entanto, ele soltou um grunhido de esforço e houve um som abafado de ar deslocado. Virei-me de lado, com o corpo inteiro dolorido e machucado, mas mal senti isso diante do tumulto interior e do aperto no coração. Darwin voou pela rua atrás de Wolfram, atacando o nascido Vritra com uma série rápida de socos e chutes que se alongavam com o vento. Cheio de desespero, enviei uma pulsação aguda com disrupção aural, focada em Wolfram. Ele se encolheu, errando por pouco um jato de chamas negras, fogo da alma, direcionado ao peito de Darwin. Maldito seja, garoto, grunhi, levantando-me com dificuldade. Cada junta do meu pescoço para baixo reclamou, e eu podia sentir uma costela quebrada perfurando o tecido macio das minhas entranhas. Forçando a dor a diminuir, alcancei o terceiro nível de decadência miópica. Meu corpo se tornou uma série de borrões sombrios. Cambaleei para a frente, já não conseguindo correr ou mesmo fingir que podia. Todo o meu plano havia se desfeito de um momento para o outro. Vá embora, idiota. Eu tenho tudo sob controle. Darwin não deu nenhuma indicação de ter me ouvido enquanto dançava ao redor de uma série de bolas de fogo da alma, carregadas em linhas negras de vento do vazio. Do meu artefato dimensional, retirei um punhado de cápsulas envoltas em papel. Jogando-as no ar, liberei uma rápida explosão de disrupção aural, destruindo-as. Uma fumaça espessa começou a encher a rua. Poeira muito fina e brilhante ficou suspensa na fumaça, e novamente canalizei mana em explosão solar. A poeira brilhava como 10.000 estrelas, queimando através da fumaça e tornando impossível enxergar. Abaixando-me, corri em direção ao local onde ainda podia sentir as explosões de mana e ouvir o chiado e o estouro dos feitiços se chocando. Darwin estava recuando para dentro da nuvem ofuscante, mas rajadas de vento do vazio estavam dissipando a cobertura tão rápido quanto ela se formava. Uma lâmina negra apareceu em minha mão, e imbuí a madeira enegrecida com tanta mana quanto pude poupar para me concentrar. Com uma súbita explosão de disrupção aural, seguida de um lançamento menor de decadência miópica direcionado a Wolfram, passei voando por Darwin enquanto ele desviava de uma série de caveiras de fogo giratórias e me lancei contra seu atacante. Os olhos desiguais de Wolfram se estreitaram em intensa concentração, e um escudo de vento negro o envolveu. Minha lâmina se arrastou pela superfície do escudo, e nossa mana faiscou e crepitou enquanto lutavam uma contra a outra. A dele provou ser mais forte, e minha arma não conseguiu penetrar seu escudo.
Puxei a espada curta para o lado e caí para frente em um rolamento, mal evitando uma lâmina cortante de vento vazio que cortava o ar atrás de mim. Alaric do sangue Maer. A voz do nascido Vritra era como água gelada no meu rosto. Você tem sido realmente irritante nos últimos meses. Deveria ter parado enquanto estava na vantagem. Meter seu nariz bulboso e vermelho nos assuntos da foice Dragot será o seu fim. Estava de pé mais uma vez, com a lâmina estendida na minha frente. Atrás de Wolfram, a nuvem estava começando a se dissipar lentamente, mas não consegui ver Darin. Um suspiro de alívio escapou de mim. Ele havia escapado. Vou te dizer uma coisa, garoto, falei, liberando a mana canalizada para a explosão solar enquanto a poeira de pedra se assentava, já não fornecendo uma superfície para potencializar a luz. Uma caixa dura apareceu em minha mão esquerda, que mantive escondida atrás das costas. A guerra acabou. Seu alto soberano provavelmente está morto, seu chefe, a foice, foi mutilado e humilhado. Minha chefe, embora ela nunca tenha sido realmente isso, está desaparecida e não teve contato com a Lacria desde a onda de choque. Porque não concordamos em cada um seguir seu caminho, hein? Levantei uma sobrancelha significativamente. Este continente está sofrendo. Quantos magos ainda não se recuperaram? Cidades inteiras, como esta, estão fechadas. Tudo que estamos tentando fazer é colocar as pessoas de volta aos trilhos. O rosto de Wolfram se contorceu em um sorriso desdenhoso enquanto eu falava. O alto soberano retornará, disse ele, e quando o fizer, nós lhe ofereceremos uma montanha de cabeças, que é tudo o que restará da sua facção traidora. Dando um passo para trás, meus olhos se moviam ao redor, procurando uma rota de fuga. Wolfram sorriu. Confiante, ele relaxou. Patético. Eu esperava mais de um homem treinado como um dos melhores espiões de Alacria. Seu semblante escureceu. Sim, sabemos quem você é agora. É impressionante que você tenha conseguido sobreviver tanto tempo. Como qualquer cachorro velho e doente, porém, chega um momento em que precisa ser abatido. Sua mão se fechou em um punho, e chamas escuras e vento começaram a se condensar ao redor dele. Nas chamas de ambos os lados de Wolfram, as figuras fantasmagóricas apareceram novamente. Minha antiga comandante, a mulher que me ajudou a escapar do serviço ao Alto Soberano, estava à direita de Wolfram, sua forma piscando e dançando. À esquerda dele, a outra mulher. Aquela com o pacote escuro em seus braços. Minha esposa. Minha família. É o seu funeral, resmunguei, embora soubesse que as palavras eram apenas isso. Uma caveira em chamas grande o suficiente para me engolir inteiro se formou ao redor de Wolfram antes de avançar, sua mandíbula bem aberta. Joguei a gaiola de mana que estava segurando. A mana transparente se ergueu e se expandiu em uma parede plana e transparente entre mim e ele. A caveira bateu contra ela e a barreira tremeu. Com uma explosão de disrupção aural e o máximo de mana que consegui canalizar no terceiro nível da minha crista, eu me virei e saí correndo. A rua à minha frente explodiu quando uma parede de vento vazio rasgou os blocos de pedra. Eu caí de costas com força, com a respiração esmagada pelo golpe. Com dores e sem fôlego, não conseguia me mover, apenas assistir, enquanto Darin aparecia do alto de uma varanda próxima, seu corpo envolto em mana do atributo vento. No meio segundo que levou para ele cair, uma saraivada de golpes atingiu Wolfram de trás e de cima, deixando-o atordoado. Darin atingiu o nascido Vritra com uma joelhada entre as omoplatas, fazendo-o cair no chão. Os punhos envoltos em vento cortante caíram mais rápido do que minha visão vacilante e manchada de vermelho poderia acompanhar. A caveira gigante de fogo da alma e vento do vazio rompeu. Darin foi levantado das costas de Wolfram por uma chama negra, e a barreira de mana se estilhaçou com um som como pedra rachando. Como se tudo se movesse em câmera lenta, vi claramente como o fogo negro era absorvido pela boca aberta e olhos de Darin, até mesmo em seus poros.
Senti o fogo da alma se enraizar em seu núcleo, o calor espectral queimar dentro dele. Ele caiu no chão como um saco de areia, seu corpo mole e seus olhos rolados para trás. Com uma descarga de adrenalina, me levantei e passei por Wolfram, que estava se levantando lentamente, como se não estivesse preocupado com a nossa batalha. Mal percebi o grito dos meus joelhos quando caí ao lado de Darin, agarrando sua mão mole na minha. Eu te disse para ir embora, grunhi, toda a minha força saindo de mim. A sombra da minha ex-comandante se ajoelhou em frente a ele. Seus dedos tocaram seu rosto, sem borrar a sujeira e o sangue que o manchavam. Perdoe-me, garoto, engasguei enquanto o fogo da alma queimava tudo o que fazia Darin ser ele mesmo. Senti Wolfram se movendo atrás de mim, mas o perigo que ele representava já não importava mais. Ao som da minha voz, algo de vida voltou a Darin. Ele agarrou minha mão, e seus olhos encontraram os meus. Estavam cheios de fogo da alma dançante. Ele tentou falar, mas só saiu um gemido dolorido. Sua mandíbula se fechou e suas costas se contraíram. Sua mão foi arrancada da minha. O fantasma da minha comandante se moveu repentinamente na minha frente. Suas mãos seguraram meu rosto, e seus penetrantes olhos castanhos se fixaram nos meus. Isso não é culpa sua, Alaric. Nada disso foi sua culpa. Deixei minha cabeça cair. Nós dois sabemos que não é verdade, Cynthia. Dedos fortes me pegaram pelos cabelos e me levantaram. Levante seu amigo. Contanto que você não resista mais, irei conter meu fogo. Teste-me, e ele morre em um instante. Caso pense que poderia acabar com o sofrimento dele dessa forma, acredite em mim, morrer com fogo na alma não é um destino que você desejaria para alguém com quem você se importa e, no final, só aumentaria seu próprio sofrimento muitas vezes. Cuspi sangue no chão aos pés do meu captor, mas me abaixei para levantar Darin como ele ordenou. Você não sabe nada sobre sofrimento, garoto. Nada do que você possa fazer agora pode ser pior do que o que vocês, cães de sangue Vritra, já fizeram.